Bom dia! Tudo bem, meus alunos? Vamos aprender um pouquinho mais de números reais? Eu sou a professora Rosângela Lima. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Isaías 59:1. Aceite a ajuda do Senhor, pois Ele é o seu melhor amigo. Vamos lá? Hoje estudaremos sobre arredondamento de números reais, localização de números reais na reta numérica. Eu tenho aqui o conjunto dos números reais. E o que são o conjunto dos números reais? São todos os conjuntos dos números racionais e o conjunto dos irracionais, certo? Tudo bem? Então, eu tenho aqui os números racionais, aqui os números irracionais, e os dois formam aí os números reais, ok? Vamos lá? Como que eu represento os números decimais, não periódico, né? Numa reta numérica. Como que eu vou colocar esses números dentro de uma reta numérica? Hoje é o que estudaremos, certo? Eu tenho aqui raiz quadrada de 2, que é 1,4142, 135 e assim sucessivamente, vários números aí até o infinito. 1,732058, que é a raiz quadrada de 3, o π, que é 3,1415, que nós vamos estudar agora mesmo, e o menos raiz quadrada de 3, que é menos 1,732058 e assim sucessivamente. Esses números aí são números decimais não periódicos e que não tem como transformar em fração. Eu chamo todos esses números de números irracionais, mas esse aqui não pertence aos reais e também não é um número irracional, porque não existe uma raiz quadrada negativa, ok? Agora eu vou falar do número muito grande, o valor de π. Olha o valor de π, é 3,1415926535 e assim sucessivamente. Eu vou ler, ó, o valor de π já foi calculado com cerca de 5 trilhões de casas decimais. Pareceu muito, não pareceu? Esses números aqui? Mas aqui só tem 515 casas decimais, mas ele foi calculado com 5 trilhões de casas decimais. Como colocar esse número numa reta numérica? Observe outro número, esse aqui é o número de Euler, vocês vão conhecer ele no ensino médio. Esse número aqui é um número também irracional e não tem como transformar em fração. Como que eu coloco esse número dentro de uma reta numérica? Vamos lá, através do arredondamento. Mas como que eu faço o arredondamento? Os critérios para o arredondamento é assim. Existem critérios claros para que esses arredondamentos sejam feitos da maneira correta. Esses critérios são definidos pela Fundação IBGE em sua resolução número 886/66 e estão listados a seguir. Arredondamento é o nome dado à dispensa de casas decimais em um número decimal. Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, se o algarismo, né, na casa da condição for menor que 5, na verdade, na casa da direita, ok? A última casa decimal do número arredondado permanecerá inalterada. Eu vou explicar o porquê. Como arredondar 3,4742 para a terceira casa decimal? Eu vou arredondar aqui, certo? Eu tenho aqui na minha direita o número 2 e ele é menor que 5. Quando isso acontecer, se ele for menor que 5, esse 4 vai ficar inalterado, certo? Então o resultado vai ser 3,474, ok? Tá vendo? 3,474. Por que que ele não vai ser alterado? Porque o número à direita está menor que 5, ok?
E quando for maior que 5, certo? Eu tenho aqui o número 47,886 e eu quero arredondar na segunda casa decimal. Como que eu vou fazer para arredondar esse número? Você está vendo? O número que vem à sua direita, ele é maior que 5. Quando isso acontecer, esse 8 vai se tornar 9, ok? Aí eu arredondei o número aí, 47,89, porque o número que está à sua direita é maior que 5, ok? Certo? Mas e se o algarismo na casa decimal de condição for 5? Eu tenho aqui, ó, eu quero arredondar todos eles na segunda casa decimal, todos eles. E eu tenho aqui 2,745 e assim sucessivamente. Como o 5 ele está seguido de vários números aqui, certo? É 0001, certo? Esse 4 aqui vai ser arredondado. Por quê? Porque o 5 ele está acompanhando de números. Agora aqui, ó, o 5 ele está acompanhando somente de zero. Quando isso acontecer, não vou alterar nada. Vai ficar 2,74. Eu tenho aqui 5,6753. Eu quero arredondar na segunda casa decimal. Aqui vai ficar 8. Por quê? Porque o 5 ele está acompanhando de um número que é diferente de zero, que é maior que zero. Agora eu tenho aqui 5,645. Ele não vai alterar em nada. Por quê? Porque não tem nenhum número depois do 5, certo? Espero que vocês tenham compreendido, certo? Vamos lá. Aproximar os números decimais em uma reta numérica. Agora é hora de colocar na reta numérica. Aqui eu coloquei os números em decimal, certo? Eu tenho aqui do 0 até 1, foi dividido em 10 décimos, certo? Então aqui, ó, 1 décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 1. Então aqui é muito tranquilo de colocar. Eu vou colocar aqui, ó, 0,2, porque aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ok? Nesse daqui, ó, o 3,3, aqui eu tenho o 3, o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Olha aqui o 4,7, aqui é 4,5, 4,6, 4,7. Aqui eu tenho o 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Essa reta numérica é a mais tranquila de ser feita. Quando eu pedir para você montar uma reta numérica, faça isso que vai se tornar mais fácil para vocês vocalizarem aí os números, certo? Representar os números reais numa reta numérica. Eu tenho aqui o número 0 e o 0 à minha esquerda eu tenho os números negativos e do 0 à direita eu tenho os números positivos. Então, vamos lá com os números negativos. Eu tenho aqui o 0, aqui o menos 1 e a metade dele aqui, menos 0,5, que é a mesma coisa de metade de menos 1 sobre 2, ou menos 5 décimos, e assim sucessivamente. Presta bem atenção. Eu tenho aqui do menos 1 até o menos 2 e tenho menos 3 sobre 2. O menos 3 meios significa menos 1,5. Se você pegar o menos 3 e dividir por 2, vai dar menos 1,5. Então, menos 1, menos 1,5 e menos 2. Agora, vamos para os números grandes, sabe? Os números positivos. Eu tenho aqui do 0, aqui eu tenho a metade, 1 sobre 2, ou 0,5 positivo. O 1, aqui eu tenho 1,5 e aqui 1,4142. Esse número aqui é a raiz quadrada de 2. Por que eu coloquei aqui? Eu arredondei na primeira casa decimal, certo? Aqui foi arredondado aqui, certo?
Então, aqui é 1,5 e aqui 1,4. E bem do ladinho, 1,41, 42 e assim sucessivamente. Então, arredondou na primeira casa decimal, certo? Eu tenho também esse número que eu falei para vocês, que vocês vão estudar no ensino médio. Esse número aqui é chamado de número de Euler, certo? Esse número grande, né? Número decimal, não periódico, eu vou colocar aqui na reta numérica. Eu tenho aqui o número 2, aqui o número 3, a metade dele aqui, eu posso dizer que é 2,5. Se eu pegar o 5 e dividir por 2, dá 2,5. 2,5, 2,6, 2,7. Aqui colocou 2,71, ok? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho o número π, que é 3,14 e assim sucessivamente. 14, 15, 9, 2, 3,14, 15, 9 e assim sucessivamente. Também foi arredondado o primeiro número aqui na casa dos decimais, então ficou 3,1, 3,1, 3,14 colocou aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido esta matéria. Vamos lá? Agora vamos fazer alguns exercícios?